Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. A HBO Max tem um filme no catálogo dirigido pelo espanhol Juan Bayona, que é aquele que dirigiu O Orfanato. Chama-se 7 minutos depois da meia-noite. O título e a sinopse dão a impressão de que é um filme de terror. Só que ele é mais, na verdade, um drama familiar de amadurecimento combinado com fantasia e que tem um terror, sim, mas é um terror da vida real, de perder, né, ou estar às vésperas de perder alguém que você ama. A censura é 14 anos, mas eu não sei se uma criança de 14 anos dá conta, né, ou precisa ver um filme tão trágico e triste, que tem uma interpretação assim estupenda de um ator de uns 12 anos que carrega o filme nas costas, porque a jornada é dele, porque o filme ele é sobre dor, sobre luto, sobre perda, mas é a jornada de tudo isso, é a jornada, inclusive, para você admitir uma coisa que é muito ruim, mas que na verdade quase que é um ato de caridade, né? Antes de continuar, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Para adultos, as metáforas podem ser muito na cara, mas, né, muito assim, na cara, muito ao pé da letra, mas isso não impede de que seja um filme muito impactante emocionalmente. A gente tem uma tristeza muito grande, porque assim, é um menininho, o Connor, que ele tem a mãe dele, que o pai dele abandonou, o pai dele não liga muito para ele, mora em Los Angeles, e a mãe dele aparentemente está com uma doença terminal. E esse menino tem que morar com a avó, que é uma pessoa totalmente fria. E o Connor sofre bullying na escola, e ele meio que e depois você vai percebendo que as pessoas estão mentindo para ele sobre o real estado da mãe dele, inclusive a mãe. E ele desenvolve um amigo imaginário, que é um monstro, na verdade é uma árvore, né? A voz, inclusive, é do Liam Neeson, que também está numa interpretação. Eu vi em inglês, uma interpretação bacana, porque ao mesmo tempo em que a voz dele é ameaçadora, mas também ele dá uns tons ternos. E esse amigo imaginário é uma árvore que fica em frente à casa dele e é uma árvore que fica num cemitério, tá? Dentro da mitologia nórdica, da mitologia dos ângulos, as árvores sempre tiveram um papel importante. Lembra do Senhor dos Anéis, essas coisas todas? Claro, não estou falando que o Senhor dos Anéis é uma mitologia daquelas antigas, mas só para vocês lembrarem que dentro dessa cultura, árvores têm poderes místicos, tem a árvore do Thor, não sei o que foi cortada, blá blá. Enfim, esse menino desenvolve essa amizade com o monstro. Amizade assim, na verdade o monstro aparece para ele e fala, eu vou te contar 3 histórias, e só que depois disso você vai ter que contar a sua verdade, tá? Então você vai ter, paralelo a esse sofrimento do menino que vai vendo a mãe deteriorar, você vai tendo as histórias, e essas histórias são contadas sob forma de animação. Mas não essas animações que hoje em dia eu não gosto, da Pixar. É uma mistura de computação gráfica com aquarela, tipo de animação, entre aspas, mais antiga, que é o que eu gosto. E essas animações, essas histórias, elas são contos de fada, mas elas são contos de fadas que problematizam os contos de fada. Aquela história de feliz para sempre, o filme está falando para, sei lá, se a censura é PG-13, né, censura 14 anos, é algo para dizer assim para as crianças, olha, a vida é uma bagunça, né? Ela não vai ter sempre, ela não é justa sempre. As pessoas não são boas ou más, porque você vai ver no filme que isso vai refletir nas personagens. O pai dele, ele não é um cara mau, ele é um cara problemático. A avó é fria, que é a Sigourney Weaver, que eu achei o sotaque britânico do Sigourney Weaver tão estranho, mas enfim, ela tem as suas razões. E aí cada um desses contos de fada tem a madrasta, que é má, mas será que é tão má? Então, e aí ao final o Connor
ele vai ter que revelar a verdade dele. E aí ele vai percebendo que as pessoas, os adultos, inclusive a mãe, estão mentindo para ele sobre o estado dela, e termina de uma forma devastadoramente triste, porque, como eu falei, é a história de um menino que tem que aprender que a vida não é um conto de fadas. Então ele tem uma estrutura fantasiosa de contos de fadas, mas a vida não necessariamente vai ser assim. Então ele deve funcionar mais para adultos, porque eu imagino uma criança de 14 anos vendo aquilo. Eu não entendo de crianças de 14 anos, né? Daqui a alguns anos eu entenderei. Minha sobrinha neta tem 3 anos e meio. Faz muito tempo que eu não convivo com crianças de 14 anos. Mas eu não sei se é indicado para esse público. Eu achei assim, que tem defeitinhos, né? Por exemplo, o bullying que ele sofre na escola me parece mais um truque de roteiro do que uma coisa realmente estruturada, ou realmente por que ele sofre aquele bullying, né? Não sei se gostei muito do sotaque britânico da Sigourney Weaver. Ele né? Para um adulto, claro que as metáforas são muito in your face, são muito na cara, mas lembra, destinado ao público juvenil. Que aí eu fico sem entender também, né? Como que o público juvenil... Parece que esse filme fracassou no cinema, talvez por essa indecisão, né? Deve ser muito triste para uma criança assistir, e talvez alguns adultos mais assim falam, nossa, mas é muito na cara. Eu gostei porque visualmente é bonito e porque é uma história impactante, triste, e que acaba mostrando, né, para essa criança que vai aprender na marra, tadinha, né, tadinho do menino, que a vida ela não é como a gente gostaria que fosse, mas que a gente tem que tentar aceitar e lutar contra esse tipo de adversidades e aceitar a imperfeição das pessoas que vêm dentro da vida. Então, eu particularmente achei um filme tocante. Assistam com lencinhos, porque talvez você precise no final. Tchau!